Olá, pessoal. Nosso terceiro assunto de introdução ao estudo do Direito 1 é a ciência do direito e a relação dessa ciência com outras áreas do conhecimento. E nos perguntamos, inicialmente, o que é ciência? Se nós queremos discutir se direito é ou não a ciência, a pergunta que antecede é, afinal de contas, o que é ciência, o que é o conhecimento científico? E nós temos a divisão das formas de conhecimento, uma divisão tradicional, em 4 formas básicas: conhecimento popular, científico, filosófico e religioso. O ser humano é sedento de conhecimento, quer conhecer a verdade ou as verdades sobre ele próprio e sobre o mundo em que ele vive. E nós nem sequer conhecemos completamente a nós mesmos. Nós somos mistério para nós mesmos. Quando eu falo mistério, não é no sentido de algo que seja, que não possa ser revelado, não possa ser compreendido ou estudado. Mas o mistério é, antes de tudo, o inexaurível, o inesgotável. O ser humano nem sequer se conhece completamente a si mesmo. Imagine conhecer o universo todo no qual ele está inserido. Mas isso não impede de tentar achar respostas para as grandes perguntas que ele tem nessa sede de conhecimento. E nós temos formas diferentes de encontrarmos essas respostas para as nossas indagações. A primeira delas é o conhecimento popular, também chamado senso comum, ou conhecimento vulgar, empírico, baseado na experiência. A experiência do dia a dia. Os pais vão passando para os filhos, as gerações vão passando para gerações, um conhecimento que se dá a partir da experiência do cotidiano. A maioria da nossa vida é normalmente ligada a essa faixa do conhecimento popular. Nós criamos nossos filhos, nós fazemos, às vezes, os remédios caseiros, nós trabalhamos com conhecimentos do dia a dia baseado no senso comum, baseado no conhecimento popular, que tem sua importância. Aqui numa tribo indígena, por exemplo, quantas coisas que eles sabem e que muitas vezes nós não chamamos de ciência, mas que é um conhecimento importante. Distinguir o que é uma planta venenosa da outra que não é venenosa, saber todo um jeito de vida, de como lidar e como viver em contato com a natureza. Conhecimento importante que muitas vezes aquele conhecimento que nós temos da academia, das universidades, não é tão adequado, não é o mais adequado para se viver nos ambientes que vive uma tribo indígena, por exemplo. No romance Maíra, Darcy Ribeiro traz um pouco essa discussão. Quando o índio vai se tornar sacerdote, ele vai para Roma, ele estuda e se torna um padre, e depois ele se questiona a si próprio, vai dizer, olha, eu sou um índio, talvez não seja mais um índio, e chega a ponto de pensar, eu tenho apenas 2 mãos inábeis e a cabeça cheia de ladainhas. É tudo que eu tenho. É isso que ele chega a pensar. Então veja, para determinadas situações, o conhecimento empírico, o conhecimento popular, é importante, é importantíssimo. Mas ele é um conhecimento que não é organizado, não é baseado em métodos, em sistematização. Aí nós já vamos ter outra forma de conhecimento, que é o conhecimento científico, baseado não apenas, não baseado na experiência, mas na experimentação. Colocamos, muitas vezes, a natureza dentro de um laboratório, às vezes até torturamos essa natureza para encontrarmos respostas sistemáticas, organizadas e dentro daquele conhecimento que nós chamamos de ciência. Há também o conhecimento filosófico, aquele conhecimento muito ligado às indagações, às perguntas, aos porquês, aquele que não somente pensa, mas reflete de onde nós viemos,
Será que há um sentido para a nossa existência? De certa forma, todos nós, de alguma forma, filosofamos. E também colocamos essas questões noutra forma de conhecimento, que é o teológico ou religioso. As diversas religiões guardam uma forma de conhecimento baseado na revelação, ligado à questão da divindade. E é importante a gente respeitar todas essas formas de conhecimento, não menosprezar nenhuma delas e ter o cuidado, até a sabedoria, de não tentar, por exemplo, tentar medir um conhecimento religioso pela régua da ciência. Ficar pegando um texto bíblico, alegórico, simbólico, e tentar dizer, olha, esse texto não fala a verdade porque ele não tem a exatidão da ciência. Bem, aí a gente não está trabalhando com duas medidas, dois pesos diferentes. A verdade do conhecimento revelado é uma verdade simbólica, é uma verdade muitas vezes até mais profunda do que aquela da linguagem denotativa que nós temos na ciência. Mas está numa outra área, está num outro campo de aplicação. E nada impede que alguém trabalhe com conhecimento científico e, ao mesmo tempo, tenha sua fé. Trata também desse conhecimento religioso. Sei que, às vezes, podemos até entrar em conflito quando nós lidamos com esses dois tipos de conhecimento. Lá no livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco, aquele monge que vai investigar as mortes que estão acontecendo no mosteiro, ele se depara com esse dilema. Quando ele vai dizer que é, ao mesmo tempo, um cientista, alguém que vai primar pelo raciocínio lógico, mas também é um homem de fé, um homem que crê em Deus. E ele vai dizer que Deus é tão livre, Deus é absoluto, que não precisaria se submeter, por exemplo, às leis da natureza, à lógica que nós temos na ciência. Mas é possível que a gente, em determinados momentos da vida, trabalhe com o conhecimento desses, sem negar o valor das outras formas de conhecimento. É bastante conhecido um quadro do livro de metodologia científica de Lakatos e Moura, que traz essas diversas formas do conhecimento. O livro é este aqui, Metodologia Científica, Eva Maria Lacasse, Marina de Andrade Marconi. Se eu disse outro nome diferente, eu agora corrijo. Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lacatos. E elas trazem esse quadro comparativo. Não me cabe aqui fazer uma discussão com relação a esse quadro comparativo. Vocês lá na área de metodologia podem fazer essa discussão. Mas é importante que a gente perceber que há características diferentes em cada uma dessas formas de conhecimento que precisam ser levadas em consideração e a gente não querer, como eu disse anteriormente, medir uma forma de conhecimento com o peso, com a régua de outra forma de conhecimento que também é importante em determinadas áreas da nossa vida. E além dessas quatro formas do conhecimento, eu coloco aqui aquele conhecimento experiencial, que pode se assemelhar a esse conhecimento popular, conhecimento empírico, ao senso comum, mas é muito mais aquele conhecimento que é vivido por você, aquilo que faz parte da sua experiência de vida. Você pode ler uma obra sobre como criar um filho, o manual do bebê. Vai ter lá conhecimentos científicos importantes que vão ajudar o casal a criar seu filho. Mas quando o casal tem o primeiro filho, aí ele vai dizer, olha, agora eu sei, agora eu tenho esse conhecimento porque vivi, porque passei por isso. Então é um conhecimento que faz parte da sua vida, é um conhecimento experiencial. E eu trago aí apenas com mais uma forma
de nós procurarmos conhecer o mundo em que nós vivemos. E aí a gente continua, afinal de contas, o direito, ele é ciência, é esse conhecimento sistemático, organizado, é esse conhecimento falível, sim, aproximativo, sim, mas o conhecimento que é baseado, antes de tudo, em um método. Nós podemos dizer que sim, que o direito é uma ciência. Embora até hoje haja uma discussão muito grande sobre se é mesmo ou não é uma ciência, e que tipo de ciência é esse direito. E eu recomendo, sobre essa questão de conhecimento científico e a metodologia do conhecimento científico, um autor da área de metodologia das ciências, que é o autor Pedro Demo. Eu tenho aqui Metodologia Científica e Ciências Sociais. Tenho também aqui o outro livro dele, de Introdução à Metodologia da Ciência. Mas eu gostaria de recomendar de forma específica um vídeo do Pedro Demo, um vídeo excelente, que eu vou aqui reproduzir apenas o início desse vídeo. Então, metodologia de conhecimento científico, são mais de 40 minutos de vídeo, e eu peço permissão para reproduzir aqui apenas esse início e depois fazer alguns breves comentários sobre esse vídeo. Bem, conhecimento científico. A muitos pode parecer que seja uma coisa óbvia, mas é o que há de menos óbvio no mundo científico é definir o que é científico. É uma grande polêmica, uma grande querela. Aí também tem todas as possíveis metodologias. Veja o Pedro Demo, e esse vídeo nos dá uma aula tão rica sobre a discussão do que realmente é ciência, a questão política da ciência, o conhecimento como uma forma de poder, de empoderamento e até de luta, e essa discussão sobre o que realmente é ciência ou o que não é ciência, o que é científico e o que não é científico. O que me fala um outro autor, Rubem Alves, quando no livro Entre a Ciência e a Sapiência, Rubem Alves, quando vai discutir, afinal de contas, o que é científico, ele disse que um amigo procurou e disse: Rubão, eu vou escrever um livro sobre aquilo que eu aprendi na minha vida. Essa pessoa já tem todas as titulações, doutorado, pós-doutorado, e ele disse que ia escrever esse livro. No entanto, ele estava triste porque mostrou o livro a alguns colegas e eles disseram: olha, o seu livro está muito bom, mas não é científico. E aí ele pergunta: afinal de contas, o que é científico? E aí ele vai fazer essa discussão em alguns capítulos do livro e traz alguns questionamentos sobre essa ideia do que é científico, o que não é científico. E eu destaquei algumas dessas reflexões dele. Quando ele vai dizer que excesso de informações perturba o pensamento. Às vezes nós vivemos numa época de informação excessiva e às vezes de pouca sabedoria, de pouca reflexão. Ele vai dizer também que muitas vezes nós praticamos as nossas ações, fazemos as coisas no dia a dia, e é claro que é preciso refletir sobre elas, é preciso teorizar sobre o que nós fazemos. Mas às vezes
isso também nos paralisa, sem ficar o tempo todo somente pensando no que a gente está fazendo sem agir. E ele vai dar, quando ele gosta muito das fábulas, e vai falar dessa fábula do gafanhoto e da centopeia. E quando o gafanhoto vai perguntar à centopeia, né, que admira ela com tantas pernas, e como é que ela anda e não tropeça, e faz essa pergunta que está aqui. Quando a senhora anda, qual é a primeira perna que a senhora mexe? Aí depois que ela começou a pensar nisso, ela ficou paralítica. Nunca mais conseguiu andar. Então que a ciência, né, o estudo não seja para a gente motivo nem de excesso de informações, nem seja motivo também de paralisia. Mas ela tem esse lado também da criatividade. Claro que vai ter os seus métodos e precisa ter esse rigor, mas ela precisa também ser arejada para se descobrir novas verdades, verdades sempre provisórias. Lá no vídeo, o Pedro Demo vai dizer isso. Para ele, o grande critério da ciência é essa ideia da discutibilidade. Tem que ser discutível. Porque diz, olha, se não for discutível, não pode ser discutido. Então, a ciência ela vai sempre precisar ser discutida. Não pode ser uma daquelas ideias de dogma, aquilo que não se discute. Embora, particularmente, eu entenda, não é, a ideia de dogma, é claro, é como uma verdade que foi revelada, uma verdade de fé, por exemplo, na área religiosa, na minha igreja católica, nós temos os nossos dogmas como verdade de fé. E que há uma instituição que vai bater o martelo e que vai dizer, olha, depois de muito se discutir, a verdade de fé revelada e pela autoridade que é dada à igreja é esta. E aí nós temos os dogmas. Mas dogma não é também um tabu, que ninguém fale sobre ele, é algo diferente. Mas essa verdade é revelada e que também tem uma autoridade que dê a última palavra com relação a esse dogma. E algumas vezes na nossa religião mesmo, há pessoas que confundem. Acham, por exemplo, que o celibato dos padres, padre não casar, é um dogma, quando não é. Os dogmas são aqueles que estão contidos basicamente no nosso credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e aí nós continuamos, aqueles que são os dogmas de fé. Mas essa ideia do dogma como... Primeiro a gente repele a ideia do dogma como tabu. Mas o dogma não pode ser também algo científico, na visão também do Pedro Demo, quando ele vai dizer a ciência tem, antes de tudo, ser algo discutível. Agora, em direito, nós utilizamos a expressão ciência dogmática. E isso muitas vezes nos traz uma discussão, um problema, por que nós chamaríamos esse direito, ou uma ciência específica do direito, de ciência dogmática ou ciência normativa. E aí essa discussão toda que a gente colocou inicialmente sobre formas do conhecimento, formas do saber, nós agora vamos canalizar para a discussão sobre o direito enquanto ciência. E aí eu trago e recomendo o livro do professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, chamado justamente A Ciência do Direito. E ele já vai trazer essas discussões que nós falamos inicialmente. Há uma dificuldade de conceituação de ciência. Afinal de contas, o que é ciência, o que é conhecimento científico? E ele vai dizer que esse termo ciência não é unívoco, não há apenas um sentido, só um significado da palavra ciência, e na visão dele, as discussões modernas sobre ciência estão muito ligadas à questão da metodologia. E nós até já sugerimos também o vídeo do mestre Pedro Demo a respeito dessa discussão sobre conhecimento científico e a metodologia do conhecimento científico. E a tradição, o nosso estudo de direito tradicional, normalmente classifica o direito como uma ciência humana, como uma ciência
social. Nós, quando terminamos o curso de Direito, recebemos um diploma de bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais. O que nos leva a pensar que nós não temos apenas uma ciência jurídica, mas várias ciências jurídicas. Por exemplo, a filosofia jurídica. Nós colocamos lá como um conhecimento específico de filosofia, mas não deixa de ser uma ciência, uma forma de estudo sistematizado sobre o direito. Então, seria uma ciência jurídica. A antropologia jurídica, a sociologia jurídica, a história do direito, seriam ciências jurídicas. Mas existe uma específica que vai estudar o direito sob o ponto de vista normativo. E essa ciência estudada sob o ponto de vista normativo, alguns autores chamam de ciência dogmática, por ser uma ciência normativa. E daí chamamos de dogmática jurídica. E o professor Tércio Sampaio traz essa discussão e colocando dessa dificuldade inicial de se estabelecer o direito enquanto ciência, saber se o direito é realmente ou não uma ciência, até por essa problematização de se definir o que vem a ser mesmo uma ciência. E eu concluo essa primeira parte da nossa aula me referindo a este livro de João Batista Reckenhoff, 1000 perguntas de introdução ao direito, livro ao qual eu já me referi em aulas anteriores e que me refiro nessa oportunidade porque ele traz um capítulo específico sobre a discussão: direito é ou não é ciência? E ele traz resposta de quem defende o direito enquanto ciência, diz direito é ciência, explica quais são os argumentos porque direito é ciência, e outros que dizem que não, que direito seria bem mais uma técnica, uma arte, e alguns vão colocar o direito, essa chamada ciência dogmática do direito, como uma tecnologia. Nós vamos ver que o professor Tércio Sampaio, ele vai dizer que essa ciência do direito, ela tem uma semelhança muito grande com a tecnologia, por se tratar de uma ciência aplicada. Isso nós vamos continuar na segunda parte da nossa aula, quando nós vamos ver um pouco da história dessa ciência normativa do direito e tentarmos chegar a uma conclusão se o direito é mesmo ou não uma ciência. Abraços a todos, meu muito obrigado.